Estamos de volta com o terceiro bloco do Político e hoje a gente está entrevistando o candidato ao Senado por Rondônia, Jesualdo Pires, que foi prefeito de Paraná. O Político é um programa semanal, nós estaremos aqui dando... Hoje é a primeira entrevista, nós estamos fazendo uma maratona de entrevistas com todos os candidatos ao Senado e ao governo do Estado. Lembrando que nós não vamos fazer com candidatos a deputado federal, nem os que estão atualmente no mandato, e nem os que se propõem a ser candidatos, em função do volume, do grande volume, que é uma coisa, né, Geraldo? Porque essa eleição ela veio assim, candidaturas ao Senado, se não me engano, são 19 que estão postas. Até agora, por enquanto. Por enquanto, nós temos 19 candidatos aí. Por que Jesualdo Pires para o Senado? Alain, eu tenho uma revolta, vamos dizer assim, uma coisa que me chama muito por dentro. Eu volto um pouco na minha origem de Presidente Prudente. Eu fui criado, e Presidente Prudente é uma cidade que foi habitada e foi povoada por muitos imigrantes japoneses. E eu fui criado no meio de japoneses. Sabe aquela molecadinha? Passei Prudente. E eu estudei na escola de japoneses, e eu sempre tenho dado esse exemplo até para as pessoas entenderem o que eu estou falando. O Japão, para quem não sabe, o Japão tem 320 mil quilômetros quadrados. É um pouquinho maior do que Rondônia, que tem 240 mil. O Japão é formado por 6.800 e poucas ilhas. 6.800 e poucas ilhas. Entre ilhas maiores, ilhotas, ilhinhas e tal. É um país que tem só 15% do seu território agricultável. É um país que não tem minério, não tem petróleo. Além disso, ele tem neve, tem deserto, tem maremoto, tsunami, vulcão, terremoto. Todo foi destroçado na Segunda Guerra Mundial. E o Japão, com todas essas dificuldades, com esse território pequeno, o Brasil tem 8 milhões, 500 e poucos mil quilômetros quadrados. O Japão é a terceira potência mais rica do mundo, Alan Marques. Aí eu vejo o Brasil. Nós somos um país maravilhoso. Eu conheço muitos países do mundo. Eu não vejo um país tão maravilhoso como o Brasil. O Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem vulcão, não tem deserto, não tem neve, não tem guerra civil, religiosa. Nós temos um povo maravilhoso, 100% do território agricultável. E eu fico me perguntando por que nós não damos certo? Qual é o problema? Vai falar que a culpa é a classe política. É isso. Eu cheguei a essa conclusão. É a política brasileira. Mas não seria o caso de trabalhar talvez por uma reforma política eficaz? Mas sem dúvida. Às vezes eu tenho andado muito, desde que eu deixei a prefeitura, Alain, eu tenho rodado o estado todo, e em todas as oportunidades que eu tenho, eu vou em rádios, televisão, em sites, rádios comunitárias, e muitos dos entrevistadores me perguntam qual vai ser a sua prioridade no Senado? Qual vai ser a sua principal bandeira no Senado? Eu tenho dito que a principal bandeira que nós temos que defender nesse momento é o comportamento político dos políticos brasileiros. Né? Porque a partir do momento que os políticos brasileiros se comportarem de forma adequada, vai sobrar dinheiro para a saúde, vai sobrar dinheiro para a educação, vai sobrar dinheiro para as estradas, vai sobrar dinheiro para tudo. Então o que não se pode mais nesse país é acontecer o que acontece hoje. Então isso me chama. Eu, pela minha idade, pela minha experiência de vida, pela minha experiência da iniciativa privada, pela minha experiência de 4 mandatos consecutivos pelo PSB, me traz essa vontade de contribuir com o Estado de Rondônia e com vontade de contribuir com esse país, que é um país maravilhoso. E até hoje ninguém me respondeu ainda. Às vezes eu converso com professores de história, sociólogos. Eu pergunto, onde foi o ponto que o Brasil começou a não dar certo? Aí vem aquela velha história que eu desde menino que eu ouço. Porque nós somos colonizados pelos portugueses e a colonização não sei o quê. Conversa fiada. Fosse assim, a Índia, que foi colonizada pelos britânicos, seria um país de primeiro mundo. Com certeza. O Moçambique, aqueles países africanos que foram colonizados pelos franceses, a Guiana, aqui vizinha nossa, a Guiana francesa, a Guiana inglesa, seriam países maravilhosos. Então não é isso que aconteceu com o Brasil. Houve algum problema que até agora, na minha concepção, é questão política. Sempre foi. Né? Sempre foi. E eu tenho dito também que as pessoas têm que entender que
com raiva dos políticos, Alan, elas passam a ter raiva da política. São coisas distintas, diferentes. É verdade. Então a pessoa não pode ter raiva da política. Ela tem que ter raiva, ou ter bronca, ou chateada com os políticos. Ou não votar neles. Ou não votar neles, ou trocar, ou mantê-los, ou renová-los. Agora, a política, ela interfere na vida da gente desde o momento que nós somos concebidos, no útero de nossas mães. Eu fiz um cálculo outro dia aproximado, comparado com o Ji-Paraná. Ji-Paraná nasce em torno de 10 a 12 bebês todos os dias. Porto Velho provavelmente nasçam 40, 50 bebês todos os dias. Próximo, né? Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente hoje, dia 4 de agosto de 2018, nós teremos aí 40 mulheres que estarão sendo engravidadas em Porto Velho. Uhum. E por que eu digo isso? Porque essas 40 mulheres, ou moças, que estarão sendo engravidadas hoje, daqui a um mês, quando elas souberem que estão grávidas, a política já vai começar a interferir no seu filho. Por quê? Daqui a um mês ela precisa do exame de ultrassom, que é questão política, os exames pré-natais, questão política. Ela vai precisar de uma maternidade daqui a 9 meses, é uma questão política. Ela vai precisar de uma escola infantil para o seu filho ou para a sua filha daqui a 3 anos ou 4 anos, é uma questão política. Depois uma escola fundamental, média, emprego, enfim, até os últimos dias de nossas vidas. Eu tenho dito, inclusive, Alan, que existem para mim mortes políticas. O que são mortes políticas? Por exemplo, você está na BR, o que acontece quase toda semana. Uma família é destroçada, é morta. 3, 4 membros de uma família porque uma carreta desviou de um buraco e matou essa família. Um caminhoneiro morreu, alguém morreu na BR, porque a BR é uma vergonha. Uma omissão do Estado. É uma morte política. Aquela pessoa morreu por falta de uma ação política. Uhum. Quando alguém chega em Vilhena, em Ji-Paraná, ou Porto Velho, hoje, e morre por conta de falta de uma UTI, ou falta de um atendimento adequado, e se ela estivesse lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, ela não morreria, é uma morte política também. Claro. Né? Então a política, e eu tenho dito muito isso às pessoas, que as pessoas têm que entender que política é diferente de políticos. Uhum. E não pode ter raiva da política. Porque hoje o que está acontecendo, Alan, é interessante. As velhas raposas, os velhos políticos, eles estão torcendo para que a abstenção no Brasil seja recorde. Claro. Eu já conversei com alguns deles, eles dizem assim, poxa, será que não vai dar abstenção igual em Tocantins? De 55% de abstenção, votos nulos e brancos? Por quê? Porque quanto menos eleitores forem às urnas, maior a chance deles se reelegerem. Exatamente, esse é um dos pontos importantes que eu acho que cabe uma discussão no Congresso e urgente. No Brasil, muito se debate sobre a questão da obrigatoriedade do voto. O problema é que se o voto não for obrigatório, as pessoas não vão votar. Vai votar quem for pago para isso, quem for levado para ser... se ele tiver algum tipo de compensação para ir votar. Sim. Então é uma questão que no Brasil tem que ser mantido, pelo menos no meu entendimento, No meu a também. obrigatoriedade do voto. E eu acho que a multa ainda é pequena. Eu acho também. Eu acho que Tanto é que deveria hoje as abstenções têm aumentado, né, de forma significativa, exatamente por conta dessa desesperança, dessa desilusão, dessa falta de vontade do eleitor. E não, eu deixo de votar, pago lá uma multa de 3, não sei se é 3, 5 reais e pronto. Deveria ser mais caro. Deveria ser mais caro e as implicações deveriam ser maiores. Exatamente. Por Inclusive, quê? até a movimentação bancária. E aí, deveria ser. outro dia eu encontrei um rapaz, acho que em Vilhena, não me lembro, ele dizia, eu vou rasgar meu título. Eu falei, se rasgar título fosse resolver o problema, a gente conclamaria aí toda a imprensa do Brasil, de Rondônia, todos rasgariam seus títulos e resolveríamos os nossos problemas. Claro. Quer dizer, o maior protesto hoje do eleitor, a maior forma de protestar não é abster ou votar nulo. É votar certo. Exatamente. É tirar aqueles que estão nos prejudicando. Aqueles que estão nos prejudicando os nossos filhos, os nossos netos. Então eu acho que é por aí. Eu acho que a política é muito importante. Os políticos estão destroçando o nosso país. Os maus políticos. Os né? maus, é evidente, claro, que existem bons políticos também. Mas a maioria dos políticos estão dizimando o sonho da população brasileira. Hoje a população brasileira, Alan, ela é uma população triste.
Não sei se você percebe Sim, isso. a desesperança está no ar. População azeda. Eu, quando era menino, a gente via até comentários de pessoas que vinham de outros países. O Brasil é um país de um povo alegre, um povo feliz, um povo otimista. Você não vê mais isso. Mas, O povo, Oswaldo, às vezes você olha para uma pessoa milhões de pessoas com o nome no Serasa, com 14 milhões de desempregados, né? Isso são números que a gente não sabe. Só aumenta. Só aumenta. Eu fui hoje numa feira aqui em Porto Velho, de manhã, comer um pastel lá e uma tapioca. Político só vai na feira durante a campanha? Não, eu fui porque eu sempre gosto de comer pastel, sabe? Como eu estava aqui hoje, eu falei, vamos comer um pastel aí. Aí fomos ali na feira do bairro Novo, Nova Porto Velho. E eu não fui nem fazer política, nem cumprimentei algumas pessoas que me reconheceram e tal. Eu não gosto de ficar andando e aquilo lá eu acho uma forçação de barra terrível. Até não estava querendo ir, mas aí, não, vamos lá comer um pastel e tal. E eu passando pelas pessoas, eu comecei a me observar a carranca das pessoas. O semblante carregado. As pessoas estão carrancadas. Ela olha para vocês tipo assim, né? Ela não sabe nem quem eu sou, às vezes. A maioria ali, eu percebi que não me conhecia. Mas imaginava, não, deve ser político. Não, mas não é só comigo. Você pode perceber que qualquer pessoa. Você vai num caixa de um supermercado, a moça que está ali, ela está carrancuda. Ela está chateada. Então, parece que a desesperança venceu no Brasil. Está vencendo o brasileiro. Né? Uhum. E não é culpa do brasileiro. Então nós temos que voltar a ter otimismo, nós temos que voltar a ter esperança, nós temos que voltar a fazer esse país crescer, nós temos que fazer esse país melhorar. E eu falo isso, não é retórica, não é blá blá blá. Eu falo isso porque fui prefeito da segunda cidade do estado e eu, dentro das possibilidades, eu fiz isso. Ji-Paraná hoje tem o melhor IDEB do estado de Rondônia, a melhor educação do estado municipal, estadual municipal, o melhor IDEB é de Ji-Paraná. Nós somos considerados o único município com nota A no quesito saúde pública pelo Tribunal de Contas do Estado. Somos o primeiro no índice Firjan de gestão municipal. Ficamos entre os 11 municípios que o Instituto Ayrton Senna, que é um instituto muito sério, concedeu a 11 municípios brasileiros, apenas um de Rondônia, que foi Ji-Paraná, como gestão de qualidade, de excelência na educação. Então, eu provei que é possível fazer. Em um município médio de 160 mil habitantes, então por que não? Poucos recursos, dificuldade. Peguei uma crise, eu peguei desde 2013 uma retração muito grande do país. Eu peguei exatamente um período em que a cada ano as coisas estavam piorando, a arrecadação piorando. Uhum. Então eu estou aqui falando, não é de que vou fazer, eu estou falando que eu já fiz atrás. E outra coisa importante também, Alan, que eu tenho muito orgulho de falar. Eu nunca tive nenhum processo civil nem criminal antes da política, durante e depois. Porque muitos diziam para mim, eu até fiquei com medo, né, quando eu assumi a prefeitura, que diziam o seguinte: olha, você vai ser prefeito, quando você sair da prefeitura, você vai ter uns 300 processos nas costas, seus bens todos penhorados, provavelmente você vai estar preso. Eu me apavorei. Um cenário desse. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai acontecer isso comigo? Eu trabalhei tanto na minha vida para ter esse meu pequeno patrimônio, né? E graças a Deus, minhas 4 contas até o 2016 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ji-Paraná passou a ser uma referência para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, assim, é possível sim fazer muito mais do que a gente tem hoje. É muito pouco. Eu fui segunda-feira passada daqui para Ji-Paraná, bem tardezinha, já à noite. Aquele trecho entre Ariquemes e Jaru, ele estava um poeirão tão grande, e eu lembrei da época quando eu cheguei aqui em Rondônia, Alan. Uhum. Né? Eu falei, meu Deus do céu, uma estrada que transporta. E eu conversava com o pessoal do Porto, outro dia eles me diziam 13,2 milhões de toneladas de soja. Nós produzimos aí não sei quantas milhões de toneladas de carne. Nós produzimos 2 milhões de litros de leite por dia, Rondônia. Você tem peixe. E tudo isso é transportado, madeira. Tudo isso é transportado por uma estrada acabada. Uma estrada extremamente precária. Onde está indo esse dinheiro? 13,12 milhões de toneladas de soja lá. Né? Quase 800 milhões de litros de leite por dia.
Onde é que está indo esse O dinheiro? polo logístico Brasil, ele mudou, né? A gente teve uma inversão na logística brasileira. Antes tudo se descarregava por Santos e agora descobriram o norte. Sim. E Rondônia está inserida nesse processo, Porto Velho está inserido nesse processo, inclusive. Está sendo discutida a questão da ferrovia, vindo de Sapezal até aqui em Porto Velho. Né? Que é uma obra extremamente importante, que é um outro ponto também que eu não consigo entender da história do Brasil, onde foi que acharam que estrada é melhor do que ferrovia para transporte de mercadoria. Né? Mas enfim, é o que temos. Mas essa inversão, ela não veio acompanhada de melhoria logística. Claro. Né? Então nós temos uma estrada que foi projetada para transporte, sei lá, de mercadorias simples, né? Na época, de migração, né? Logística, de migração, enfim. E ela terminou se transformando numa estrada de potencial de soja. Imagina a quantidade de carretas 2.500 carretas diárias, extremamente carregado, correndo. É um absurdo. Eu queria falar contigo a respeito não apenas da soja, mas da agricultura e pecuária no próximo bloco. A gente volta já com o Gesualdo Pires.